pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem disse que tu és um profeta, um agitador qualquer? Seu Espírito me revela quem tu és. Pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem disse que tu és um profeta, um agitador qualquer? Seu Espírito me revela quem tu és. Declarando que Ele é a luz desse mundo. Essa manhã você possa fechar os seus olhos e adorar Ele de todo o seu coração. Sei que você veio aqui para adorá-lo, para exaltar, dizer que o seu nome é maravilhoso. Amém. Som. Viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Você pode levantar sua voz e adorar com esse refrão. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno Rei.
somente o refrão. Vim para adorar, eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o que dos meus lá na cruz. Mais uma vez eu nunca saberei o preço ele nos amou, os meus pecados. Mais uma vez vamos cantar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para exalte a Ele, vim para cante a Ele que Ele és meu Tu és meu Deus, és totalmente amado. Diga isso de todo o seu coração. totalmente Digno, tão maravilhoso para mim. Diga eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Cante mais uma vez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Louve ao Senhor com suas palmas, glorificando o nome dEle. Vamos cantar do seu amor, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos ama. Você possa fazer essa canção agora, a sua oração. Faça desse momento agora o seu momento com Deus. É o momento que você está na presença dEle. ciúmes de mim. Vamos cantar juntos. O seu amor é como um furacão, E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. então de repente Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Cante. Oh, Ele me amou, eu sei. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Vamos cantar do começo novamente. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso
mente apaixonado, meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele te ama. Ele me ama. Ele me ama. Quero ouvir sua igreja. Deixa o Senhor Jesus te ouvir, o seu louvor nessa manhã. Me ama. Assim aplauda o Senhor Jesus e agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma manhã espiritual na presença de Deus. Não deixe que nada tire a sua atenção nesta manhã. Nós estamos reunidos aqui adorando ao Senhor e é um momento de comunhão, de adoração a Deus. E aqui nós nos entregamos na presença do Senhor. Entendemos que o nosso Deus, Ele está presente aqui nesta manhã e Ele merece honra, glória, louvor e adoração. Amém? Neste momento eu quero convidar o pastor Daniel. Estou passando a palavra para ele dar continuidade ao trabalho nesta manhã. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Que bênção, podemos estar aqui na casa, na chácara do irmão Carlinhos, podendo passar esta manhã juntos, temos um batismo, né? Isso daqui é muito bom, graças a Deus. Eu não sei se quem está aqui desse lado está ouvindo bem aí, tudo bem? Amém? Graças a Deus. Eu estava orando pedindo a Deus o que deveria falar aqui nesta manhã, e o Espírito Santo colocou no meu coração um texto e eu quero compartilhar com vocês, só que, na verdade, vai ser quase um estudo bíblico. Então, quem estiver lá em pé, de repente cansou, quiser vir aqui tem vários lugares, pode vir aqui se assentar, tudo bem? Mas eu só não quero que vocês se dispersem, eu não quero que comecem a andar por aí, né? Vamos estar atentos à palavra de Deus, ok? Posso contar com vocês? Amém? Amém? Então, quem está sentado agora, quem está sentado, vamos ficar em pé em reverência à palavra, por isso que é bom ter irmãos fortes assim na igreja, ó, glória a Deus, está vendo? Aqui tem um banco que cabe bastante gente, tem umas cadeiras almofadadas, vocês estão em pé aí, ó, estão perdendo, viu? Tem umas cadeiras almofadadas aqui, ó, bem gostoso para se assentar. Eu quero convidar vocês a abrirmos as nossas Bíblias em dois textos. O primeiro é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Já matou a charada aí, né, presbítero? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o outro texto está em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14 e 15. E depois nós vamos entrar no capítulo 3 e vamos até o versículo 3. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios 5, 17, que diz assim a palavra de Deus: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você dá um glória a Deus bem gostoso, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e vamos entrar no capítulo 3 até o versículo 3, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo,
mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois, o que, gente? O que está escrito aí na sua Bíblia? Porque ainda sois meninos. Nessa minha tradução está dizendo carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Fecha os teus olhos. Eu vou pedir para que o presbítero Antônio venha aqui fazer uma oração, pedindo para que o Espírito Santo venha falar conosco nesta hora, que nós sejamos alimentados pela palavra de Deus. Oh, aleluias. Papai, eu te dou graça, Deus, te louvo. Te dou graça a Deus por essa manhã. E eu te louvo, Senhor, por esse privilégio. Eu te louvo, Deus, por estar na tua presença. Papai, nesse lugar simples, Senhor, mas tão cheio de graça. Obrigado pela viagem, obrigado por cada irmão, por cada irmã, obrigado por cada amigo nossos. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, cada criança, cada jovem, Senhor, que aqui estão. Deus, em o nome de Jesus, eu começo a pedir até agora. Move esse lugar. Deus, move esse lugar com o teu Espírito Santo. Oh, Deus, não deixa ninguém desapercebido. Pai, toca na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada irmão, de cada irmã. Deus, faz a tua presença, Senhor, ser assida nesse lugar. Pai, unge os teus vasos, os teus instrumentos. Mas tem uma coisa que eu tenho de pedir a ti, Senhor. Tem uma coisa, Deus, que me incomove e eu tenho de pedir. Cada pessoa que vai descer as águas, Deus, que seja como a tua palavra, que renasça de novo, que seja, segundo a tua palavra, a partir de hoje, novas criaturas em Cristo Jesus. Unge os teus servos, unge os teus instrumentos e abençoa, Deus, agora. O teu servo vai trazer um recado. Deus, fala agora. Fala agora, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Podem se assentar. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de reunir, pelo menos, ainda que não seja todas as nossas igrejas e não sejam todos os membros das nossas igrejas, mas nós temos aqui pelo menos a congregação do Jardim Ouro Verde. Gostaria até que quem está em pé fizesse assim um sinal com a tua mão, e os que estão sentados também, lá do Jardim Ouro Verde. Olha aí que bênção, glória a Deus. Um número muito bom, né? Do Jardim São Fernando eu não vi ninguém aqui. Tem alguém? Não? Então acho que só ficou mais entre nós mesmo do Jardim Ouro Verde e a Igreja Central, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar juntos e muito menos ministrar um ensinamento à igreja. E essa madrugada eu perdi o sono. A Euseli estava lá de barriga para o ar, assim, ó. E eu, incomodado, virava de um lado para o outro. Aí eu levantei, fui, peguei a Bíblia e comecei a meditar, e Deus me levou a esse estudo da palavra. E eu quero aproveitar agora como assim um privilégio, uma oportunidade de poder ministrar para a maioria de vocês das nossas igrejas, das duas igrejas, né, porque são muito mais, um ensinamento da palavra de Deus, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos. Amém? Isso é uma responsabilidade pastoral, e a gente às vezes nem sempre tem esta oportunidade. Então, por favor, não me estranhe. Hoje não vamos ter aqui aquela palestra avivada, ou, aliás, aquela mensagem avivada, como às vezes a gente ministra em culto de batismo. Nós vamos ter, na verdade, um ensinamento da palavra de Deus. Eu quero começar contando uma historinha para vocês, da rã e o escorpião. Alguém já ouviu essa história?
Já ouviu? É. O escorpião estava querendo atravessar o rio, mas ele não sabe nadar. E ele encontrou a rã. E começou ali a bater um papo com a rã, tentando negociar a passagem dele para o outro lado. E tentando ver se a rã o levava. E a rã ali dizendo para ele, olha, senhor escorpião, o senhor me perdoa, mas eu não posso te levar, porque ela ali de olho no veneno daquele escorpião, né? Na picada dele, olhando para o seu, como que é o nome dele? Ali, nome, me ajude a se lembrar, o ferrão. De olho no ferrão do escorpião e ali dizendo para ele que não daria para levar, enfim, tal. E o escorpião, então, percebendo aquela situação, disse assim, não, mas escuta, não tenha medo, dona Rã, porque se eu picar a senhora, o que vai acontecer? Nós dois vamos morrer. Eu não sou louco, então não vou picar a senhora, pode ficar tranquila, a senhora me leva do outro lado, e ali negociando até que convenceu a rã de levá-lo do outro lado. Bom, o escorpião montou nas costas da rã, e a rã ali nadando, foi indo, e lá no meio o escorpião começou a olhar aquelas patinhas, começou a olhar aquelas costas largas da rã, começou a olhar aqueles músculos, e começou a pensar, eu não vou aguentar, eu não vou resistir. E dali a pouco ele soltou uma bela ferroada nas costas da rã. E a rã virou para ele e disse assim, escuta, por que você fez isso, seu louco? Agora nós dois vamos morrer. E aí o escorpião respondeu para ela assim, me desculpe, dona Rã, mas não pude evitar, é a minha natureza. Eu vou repetir esta última frase. Eu não pude evitar, é a minha natureza. O que nós lemos aqui nesse versículo 17 de 2 Coríntios? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Isto é, tem uma nova natureza. E meditando nisto, Deus me levou então aqui para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre 3 tipos de homens, ou as 3 naturezas, vamos usar essa própria expressão do escorpião, 3 naturezas que o homem tem. A primeira natureza, o primeiro tipo de homem que aqui o apóstolo Paulo trata é sobre o homem natural. E depois ele trata sobre o homem carnal, e depois ele trata sobre o homem espiritual. Quantos tipos que aqui a gente encontra, então? Vamos falar juntos? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Existem esses 3 tipos de homens. E esses 3 tipos de homens nunca estão na igreja, será? Estão. Hoje aqui nós temos homens natural, homens espirituais e homens carnais também. Dentro da igreja também tem, nós somos o reflexo daquilo que tem ali na sociedade. Então, dentro da igreja, você vai encontrar homens espirituais, você vai encontrar aqueles homens cheios do Espírito Santo, mas você vai encontrar também homens naturais e homens carnais. E eu quero transcorrer aqui nesta manhã com vocês, tratando sobre como é esses homens. Qual é a forma deles agirem? Qual é a natureza desses homens? A primeira, eu quero falar sobre o homem natural. O que é o homem natural, pastor? É o homem sem Deus, sem Cristo. É apenas criatura. É aquele homem que nasceu da sua mãe, do seu pai, veio a este mundo, mas não teve uma experiência ainda de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Foi criado por Deus, então a Bíblia o chama de criatura. É um homem criado por Deus. Deus criou, e ele nasceu, veio, é uma pessoa às vezes muito boa, às vezes faz o bem, às vezes não mata, não rouba, não mente, toda aquela história que às vezes a gente escuta, mas ainda não teve uma experiência com Deus, não teve uma experiência com Jesus Cristo. Este homem é o homem natural.
Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, eu acho que você não veio preparado para isto, mas se você quiser, se você veio preparado, quiser anotar, eu vou citar vários textos aqui, vou ler, deixei já escrito, para a gente não perder tempo aqui em ficar procurando, mas você pode anotar e na tua casa você pode ler. O primeiro texto que eu quero usar como base para tratarmos sobre o homem natural está em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. E ali, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertencem à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês, homens naturais, têm que fazer essa natureza natural morrer. Morrer. O homem natural ainda não passou pela experiência do novo nascimento. Ainda tem o coração endurecido, está em trevas, está no pecado. Então todas essas coisas que o apóstolo Paulo fala, olha, a natureza deste homem precisa morrer, estas coisas ainda predominam nele. Quais são? A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus, a ganância e o que é idolatria. Estas coisas estão impregnadas no homem natural. É como aquela historinha que acabei de contar sobre o escorpião. A vontade de ferroar, a vontade de picar, isso está impregnada na natureza do escorpião. Por isso que ele disse, olha, dona Ram, me perdoe, me desculpe, mas eu não consegui me conter. Por quê? Está impregnado na natureza dele. Mesma coisa no ser humano, o homem natural, está impregnado estas coisas. Outro texto que me chamou a atenção é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Este homem natural, aqui o apóstolo Paulo diz assim, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu já tive experiência de conversar com pessoas, que as pessoas falaram assim para mim, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Eu já tentei ler a Bíblia várias vezes, mas eu não consigo entender. Quantos aqui que antes de se converter, tentaram ler a Bíblia por diversas vezes, mas aquilo não descia no coração, não conseguia entender? Há alguém aqui? Quantos aqui? Olha aí quantos. O que significa isso? A pessoa está cega espiritualmente. Como o apóstolo Paulo diz aqui, o príncipe deste século, desta era, cegou o entendimento da pessoa. A pessoa não consegue enxergar as coisas espirituais. Ela lê a Bíblia, mas é como se fosse um jornal, é como se fosse um livro normal. Ela não consegue entender. Por quê? Ela está ainda na categoria, na natureza humana do homem natural. Ela está cega. E a gente, às vezes, começa a dizer, olha, você não percebeu como que o diabo está agindo, como que Satanás está fazendo na tua casa, e a pessoa não percebe, ela está cega, ela não consegue enxergar as artimanhas do inimigo entrando na vida dela, na casa dela, na família dela, ela não consegue perceber que o diabo está armando armadilhas, que o diabo está destruindo, e ela acha aquilo normal. E às vezes vai procurar as coisas normais da vida, os psicólogos, vai procurar um médico, vai procurar isso, e sendo que são coisas espirituais, a pessoa não consegue enxergar no reino espiritual, porque ela está o quê? Cega. Há quantos cientistas que já leram a Bíblia, não sei quantas vezes, de trás para frente, de frente para trás, e você vai falar do amor de Deus para essas pessoas, e eles não conseguem entender. E eles começam a achar ou pensar que a gente está louco. E realmente nós estamos na categoria de louco para eles. Porque o homem espiritual, as coisas espirituais para o homem natural, para o homem carnal, são considerados o quê? Loucura. Loucura. Eu vou pedir para que os irmãos que estão trabalhando, fiquem à vontade para trabalhar, mas conversem um pouquinho mais baixo. Só um pouquinho mais já vai nos ajudar. Outra coisa do homem natural.
O homem natural faz o mal porque é pecador, e não é pecador porque faz o mal. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa ela é pecadora porque fez o mal, então ela adulterou, então aí a gente classifica essa pessoa de pecador. A pessoa mentiu, então a gente classifica ela de mentiroso, pecador. A pessoa está no vício ou qualquer outra coisa, então a gente diz, essa pessoa é pecadora. Eu quero aqui colocar uma outra imagem para você pensar. A pessoa, ela peca, não é porque, ou está na categoria de pecador, porque ela cometeu um erro ou um pecado. Não, na verdade, ela peca porque é pecadora, é o contrário. Ela pratica o mal, ela pratica aquele erro, porque a natureza dela ainda é uma natureza pecadora. E às vezes a gente tenta fazer algumas coisas, eu já vi alguns pastores, chega alguém na igreja, e a pessoa, o pastor ou o líder, começa a dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, e a pessoa até na frente da gente faz. Mas nas costas ela não consegue fazer. Tudo aquilo que está impregnado na vida da pessoa, ela pratica. E a gente fica pensando assim, meu Deus, eu ensinei, eu falei para a pessoa fazer o certo. Por que que a pessoa fez o errado? É porque ainda a natureza dela ainda é de um ser humano natural. O pecado está impregnado na natureza dela. A natureza dela ainda é pecadora. Ela não passou por um novo nascimento. Outro texto, Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Marcos diz lá no capítulo 7, 21 a 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vou repetir esta última frase. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Esses tempos atrás eu estava assistindo alguns políticos dizendo, a gente precisa investir em educação, porque através da educação vai acabar a criminalidade, vai acabar a corrupção, vai acabar, e falando ali várias coisas. E eu fiquei comigo pensando, é uma boa ideia natural, mas não vai resolver. E aí no mesmo momento eu me lembrei de uma situação que aconteceu lá em Brasília. Mataram um índio queimado. Quem se lembra dessa situação? E foram pessoas da favela que nunca participaram sequer de uma aula numa escola. Lembram disso? Não? Não foi isso? Foram pessoas da alta sociedade que estudam nas melhores escolas do país. Será que adianta eu sentar aqui com vocês, com uma pessoa que ainda não passou pelo novo nascimento e falar, você precisa parar de fumar, você precisa parar de mentir, você precisa de parar de fazer isso, parar de fazer aquilo? Será que adianta eu fazer isto? Talvez por consideração a mim, por consideração a Deus, talvez a pessoa até pare ali momentaneamente, mas isso não vai surgir efeito. Sabe por quê? A própria palavra de Deus diz, todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam homem impuro. É lá de dentro que vêm esses males. Olha só quantos males que Marcos escreve. Olha só, os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm lá de dentro do coração do homem.
O homem, a partir do momento que Adão e Eva pecou, o pecado impregnou na vida do ser humano, e isto passa-se de geração a geração. A criança nasce, já nasce rebelde, e nasce com aquele espírito pecador, com espírito de rebeldia. Isto vai crescendo cada vez mais na vida da pessoa, e não adianta a gente querer, com o ensinamento, mudar. Não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. Eu olho para alguns rostos, parece que alguns estão até assustados. Não. O mal está lá dentro. E só tem um jeito, não é com educação, não é com esportes, não é com religião. Sabiam disso? Nem religião faz isso. O mal tem que ser arrancado da onde? Lá de dentro. Lá de dentro. É por isso que às vezes as pessoas vão para essas clínicas de reabilitação, de recuperação, e saem de lá e não mudou nada. Por quê? O mal ainda continua impregnado lá dentro. Continua lá dentro. Eu estou falando de mim, não sei vocês. Quando eu falo assim, eu me lembro da minha história. Cresci dentro da igreja, aprendi a orar, aprendi a cantar, tocava, enfim, todas estas coisas que um crente faz. Mas eu ainda era um homem natural. A partir do momento que eu tive a experiência do novo nascimento, aí as coisas mudaram. Aquele mal foi arrancado lá de dentro. E aí eu comecei a perceber algumas coisas que eu gostava de fazer, que era apaixonado, coisas que eram o meu prazer, e de repente aquilo começou a ser algo repugnante. Algo que eu não gostava nem de estar perto mais. Por quê? Aconteceu uma mudança lá dentro de mim. Amém, igreja? Lá dentro. Romanos capítulo 8, versículo 6 a 8. Diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Olha, vou repetir esta frase que Paulo escreveu aos Romanos. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Repita comigo esta frase. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o homem carnal. Esse homem carnal, o apóstolo Paulo fala sobre ele aqui em 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 1 e 2. A gente já leu, mas eu acho que é válido a gente dar uma pincelada de novo. Olha o que diz aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Para quem que o apóstolo Paulo estava falando isso? Para a igreja de Corinto. Ele não estava escrevendo para as pessoas do mundo. Ele estava escrevendo para a igreja de Corinto. E aí ele escreve esta frase aqui que parece que impacta a gente um pouco, né? Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Quem é este homem carnal, pastor? Este homem carnal é aquele homem natural que veio para a igreja,
achou bonito tudo que está acontecendo dentro da igreja, viu que é muito bom, viu que são ensinamentos ótimos, viu que é um lugar bom para criar os filhos, ou quem sabe são aqueles filhos que crescem dentro da igreja, estão ali vendo as coisas dentro da igreja, aprendendo a orar, igual aconteceu comigo, aprendendo a ler a Bíblia, todas aquelas coisas de igreja. Fala a linguagem igrejeira, sabe dar glória a Deus, sabe falar aleluia, sabe orar, mas as atitudes desta pessoa ainda não são atitudes de alguém transformado. E o apóstolo Paulo chama este homem de homem carnal. É aquele homem que está dentro da igreja, já até se batizou, tem carteirinha de membro, toma ceia, ou está dentro da igreja visitando, mas está ali, faz parte do contexto ali da igreja, sabe como funciona a igreja, sabe todos os cânticos, igual alguns chegam lá na frente da igreja, igual ontem, né, presbítero Daniel, e tem pessoas que citam versículos, textos da Bíblia para a gente, e às vezes até nos questionam algumas coisas, mas na verdade, esta pessoa ainda está ligado ao mundo. Olha só, antes era apenas criatura, homem pecador, convertido, se tornou um crente em Jesus, mas a sua vida não foi realmente transformada pelo Espírito Santo. É um homem carnal. E aí eu peguei alguns textos da Bíblia que falam sobre este homem carnal. Aqui em 1 Coríntios, esse versículo que nós lemos, o versículo 3, o apóstolo Paulo mostra como é este homem. Se você quiser acompanhar aí, dentro aí da tua Bíblia, você vai acompanhar. Eu vou tentar explicar essas atitudes. Primeira coisa que ele fala desse homem carnal, ele faz uma comparação dele com uma criança. Isto é, com alguém que está dentro da igreja, mas ainda não cresceu espiritualmente. Está ali vivendo e passa-se os anos, os tempos e continua ainda do mesmo jeito. A história da pessoa ainda é a mesma. E ele, então, faz essa comparação com a criança. E a criança, a gente pode aprender algumas coisas com ela para a gente analisar como é o perfil desse homem carnal. Primeira coisa da criança é dependente. Eu cheguei aqui e olhei, tinha um carrinho de bebê. Olha lá o carrinho. Tem 2 corujão lá olhando para o carrinho. Olha lá. E lá dentro, né, tem um bebezinho lindo. E eu tentei puxar conversa com o bebezinho, mas não deu certo. Não fluiu o papo com ele, viu, presbítero? Tentei brincar um pouquinho com ele, tentei chamar atenção. Aí eu pensei uma coisa, imaginei uma. Aí eu falei assim, também olhando para a mãe, como que vai olhar para mim? Aí a mãe falou assim, não, está olhando aqui é para o teté dele. A mamadeira dele que estava na mão dela. O que significa isso? E ele sabe que aquela pode cuidar dele, pode dar uma mamar para ele. Ele é dependente dela. A criança é assim. A criança é dependente. Então, quando a gente trata sobre um homem carnal, que é aquele que está dentro das igrejas, mas não teve uma conversão genuína, a gente vê que essa pessoa, ela é dependente, ela não sabe o que quer, o que faz, e a gente olha e vê que a pessoa está meio perdida no meio assim da igreja, ela não sabe o que quer, não sabe se quer ser batizado com o Espírito Santo, não sabe se quer um dom, se quer um milagre, ela está meio perdida. A gente pergunta algumas coisas e a gente olha e vê que a pessoa está lá, olhando igual eu brinco lá na igreja, quando tem um ventilador, que não tem jeito, né? Aqui não tem um ventilador, eu fico brincando que a pessoa está olhando a hélice do ventilador rodar. Ela chega no culto, por exemplo, ela nem sabe o que é, por que ela está ali. Vocês já perceberam isso, gente? Quando a gente vai num culto, qual é a nossa consciência? A gente vai prestar adoração a Deus. Então, quando a gente chega no culto, a primeira coisa que a gente faz, a gente analisa o nosso coração e a gente faz uma oração ali dizendo, Jesus, eu cheguei aqui. É ou não é? Não é assim? Jesus, eu cheguei aqui, eu vim aqui para te adorar,
Eu vim aqui, Jesus, para te glorificar. Eu acho que a primeira oração, quando a gente chega no templo, é aquela oração assim, não que tem mais valor ou mais importância. Por favor, não tem como a gente classificar. Eu estou querendo mostrar como uma força de expressão. Eu acho que é a oração mais importante. Porque você está chegando da tua casa, chegando às vezes do trabalho, chegando da correria do dia a dia, e você chega ali na presença de Jesus e tem tanta coisa para você desligar da tua mente, tem tanta coisa para você se desfazer, para ligar o teu pensamento a Deus. Mas as pessoas, quando ainda não têm essa experiência com Deus, chega num culto, ela não tem o que falar, ela está perdidinha. Ela nem sabe por que ela foi ali. E ela fica olhando para o ventilador. Enquanto todos estão ali orando, enquanto todos estão... Eu já vi pessoas, né? Eu estou aqui do lado da Simone, a Simone orando, e se eu sou um carnal, eu fico olhando para a Simone, fico olhando como que a expressão dela muda, eu fico olhando se ela está chorando, se está sorrindo. Gente, eu já vi pessoas fazendo isso dentro da igreja. Quer dizer, a pessoa está totalmente o quê? Perdida, está perdida. Outra questão que a gente pode comparar a criança, como o apóstolo Paulo fez essa comparação, a criança é instável, ela chora à toa e ri por qualquer coisa. Ela chora à toa e também ri à toa. A criança não faz isso, gente? Sim ou não? Faz. Eu estava ontem conversando com alguns pastores, e a gente, antes de ontem, e a gente estava analisando as pessoas, porque alguém me perguntou sobre uma igreja nova que está surgindo aí na televisão e está fazendo um maior sucesso. Aí alguém começou a dizer, né? Falar sobre que as pessoas vão para um lugar, vão para outro, e cada um uma hora está num lugar. Aí eu me lembrei de uma pessoa que estava lá na quinta-feira no culto, me chamou para conversar depois do culto, e essa pessoa começou a dizer a situação dela, e a primeira pergunta que eu fiz: onde você está? Que igreja você está congregando? Aí ele disse: olha, um dia eu vou em tal igreja, outro dia eu vou na outra, outro dia eu vou na outra, e assim vai. Onde fizer algum agradinho melhor para a pessoa, onde fizer alguma coisa mais engraçada, onde fizer alguma coisa mais emotiva para a pessoa chorar, ela está ali. Vocês estão percebendo? Acho que não perceberam, né? Deixa eu tentar explicar. Onde tem um movimento, onde faz-se ela se sorrir ou ela chorar, é à toa, não tem problema. Qualquer coisinha fez chorar, deixou a pessoa emotiva, aí ela já sai dizendo: essa igreja é uma igreja de Deus, essa igreja é boa. Aí ela vai no outro culto, não tem choro, aí ela já sai dizendo: o Espírito Santo não está mais aqui. Já viram pessoas assim? Ou então, tem aquele momento, Marcelo Satiro está na igreja, todo mundo sorri, aquela mensagem agradável. Mas aí veio o pastor Daniel pregar, mas não tem aquelas piadas gostosas para sorrir. E agora? Então, é como uma criança, é instável, chora à toa, ri por qualquer coisa. Outra comparação que o apóstolo Paulo fala sobre criança, eu quero fazer aqui, analisando as atitudes de uma criança, é ingênua, é fraca. O que acontece? Ela se alimenta de leite, quer dizer, não tem um alimento sólido, qualquer alimento simples, um alimento fraco já sustenta ela. Outra coisa, vive em briguinhas e sempre com problemas. É uma briguinha aqui, é uma briguinha em casa, é uma briguinha lá. Mexeu nas minhas coisas, chega lá na igreja e vê que o instrumento está fora do lugar, misericórdia. Ou então ocuparam a cadeira dela, ou lá no estacionamento alguém encostou no carro. Gente, é qualquer coisinha, é motivo para a pessoa já brigar. Está sempre com problemas. Você pergunta: e aí, como que está a vida? Está bem, mas estou com problemas. É um problema esse, é um problema aquele. Quer dizer, é ingênua, é fraca,
é imatura e irresponsável. O que significa isso? Vive em ciúmes e contendas. A imaturidade causa isto. Ciumeira, contendas. Ciúmes é falta de confiança em si mesmo. Aí vem o que o apóstolo Paulo escreveu, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Quando há essa questão da carnalidade na vida da pessoa, que está impregnado na vida da pessoa, a pessoa, na verdade, ela age desse jeito. Vocês já viram que tem igrejas que fulano diz, não, eu gosto mais do pastor A, eu gosto mais do pastor B. Quando o pastor A prega, eu sinto a presença de Deus. Quando o pastor B não prega, eu não sinto nada. E a pessoa sai murmurando, reclamando. Já perceberam essas coisas? Fulano é de ciclano, ciclano é de fulano. Quer dizer, vive aquelas contendas, aquelas divisões. Isto é o homem carnal. Em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21... eu falei para vocês que seria um estudo bíblico. Dá para a gente continuar aí? Amém? Então, dá para... Estão meio animados ainda? Vamos mais para frente? Amém? Amém? Vocês que estão em pé aí, tudo bem, Vital? Tem lugar aqui ainda, se vocês quiserem vir para cá, viu? Fiquem à vontade. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Quais são essas obras? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Vamos dar uma pausa aqui. Idolatria. A pessoa é capaz de acreditar que uma rosinha vermelha, que recebeu um pinguinho de óleo ungido, que não existe óleo ungido, né? Que qualquer coisa que alguém benzeu lá, porque aquilo só pode ser uma benzedeira, não é possível. Acredita que aquela rosinha vermelha vai expulsar os demônios da casa dela. Acredita que aquela rosinha vermelha vai espantar todas as doenças da casa dela. Colocando a toalhinha. Olha, só você colocar a toalhinha onde está a doença. Só você colocar a toalhinha onde você vai dormir, deitar. E esses dias o porteiro lá do meu prédio falou que agora está uma moda de portas. Tem uma dessas igrejas aí que estão fazendo 70 portas. Espero que vocês não tenham visto. Mas se viram, amém. 70 portas. Então a pessoa que passar pelas 70 portas recebeu o milagre. O que chama isso, gente? Idolatria. Idolatria. Desviou a atenção, a idolatria da imagem de santo A, de santo B, para estas coisinhas. Vocês estão percebendo? Isto é chamado de homem o quê? Carnal. Ainda está pego a estas coisinhas do mundo. Outra coisa, dando sequência no que Paulo chama de carnalidade, feitiçaria. E feitiçaria, sabia que tem feitiçaria evangélica? Primeira coisa, tem. Vamos ver dentro da palavra? Primeira coisa que a palavra de Deus diz, quando você se levanta contra o teu líder, isso é chamado de rebelião. E a Bíblia fala que rebelião é o mesmo pecado como de feitiçaria. Pronto. Vocês estão percebendo? Né? A Simone pede para alguém, fala assim, fulano de tal, olha, por favor, deixa de fazer isso, ou faz aquilo. A pessoa, não, eu não quero mais saber dessa igreja, não sei o que lá. O que acontece? Entrou a rebelião no coração da pessoa. Entrando a rebelião é o pecado de feitiçaria. Né? Vamos imaginar, será que pode ter pastor feiticeiro? O que vocês acham, sim ou não? Tem. Vamos imaginar, a gente como regional, chega para o pastor e fala assim, fulano de tal, eu quero que você passe a agir desse jeito, a partir de agora. Na minha frente ele até concorda, por detrás começa a fazer tudo diferente. O que chama isso? A Bíblia fala que isso é pecado de feitiçaria. Vocês estão percebendo como às vezes a gente esquece que a Bíblia fala, né?
Outras coisas que aqui em Gálatas o apóstolo Paulo trata sobre o homem carnal, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Eu já disse uma historinha, né? Vou dizer novamente. Eu fui na casa de uma família fazer uma visita e eu sentei bem perto da porta da geladeira. E a criancinha, pequenininha, saiu para pegar alguma coisa lá na geladeira e a mãe entrou em pânico dizendo, fecha essa porta da geladeira, fecha, 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 fecha. Mas aí eu já tinha visto. Quer dizer, tem algum problema eu ver ou não? O que vocês acham? Não. Não sou eu que ela está servindo. Vocês estão compreendendo? Como o homem carnal pensa, na frente do líder, na frente de um pastor, na frente de um obreiro. Não, a gente não pode falar isso porque o pastor está aí. Não pode fazer aquilo porque o pastor... Não, não é isto. Aquilo está ainda impregnado lá dentro. Vocês perceberam? O homem carnal às vezes tem uma carteirinha de membro, mas o coração dele ainda está duro. Está voltado para as paixões deste mundo. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. Outra questão do homem carnal, ele tem sérias dúvidas sobre a Bíblia. Eu estou falando isso, acho que dá para a gente fazer uma análise. Gente, quando eu estava preparando esse estudo essa madrugada, eu comecei a olhar para dentro de mim. Não sei você, mas eu comecei a olhar. Será que eu ainda sou um homem natural? Será que eu ainda sou um homem carnal? Às vezes eu penso que sou um homem espiritual e de repente eu estou sendo um homem carnal. Olha só, preste bem atenção nisto. O homem carnal, mesmo estando dentro da igreja, ele tem dúvidas sobre a Bíblia. Está comprometido com o modernismo teológico. Esses dias atrás eu peguei uma cena de algumas pessoas mandando uma mensagem para outros, não sei se é nesse tal do Zap aí, ou o que era o lugar que eles estavam se falando, e de repente começaram a falar sobre uma situação que eu falei, onde essa pessoa está com a cabeça? Qual que era o questionamento sobre Deus? Alguma coisa assim, Vital? Vocês, os jovens que estavam naquele bate-papo, não sei se se lembram, falando sobre... se Deus... Ai, meu Deus, fugiu. Eu falei, que picuinha é essa, nego ter capacidade de parar para ficar pensando numa picuinha dessa? Tantas coisas importantes da Bíblia para ficar pensando, e a pessoa fica pensando uma coisa dessa, meu Deus, onde leva isto? O que vai favorecer a mim? O que vai me ajudar na salvação? O que vai ajudar na minha fé? O que adianta saber se o dia... Vamos pensar numa coisa assim que eu acho, para mim, tão irrisório. Né? Não sei para você, mas para mim eu acho. O que adianta eu saber se o dia que dos 6 dias, quando Deus criou toda a terra, todas as coisas... Se aquele dia era de 24 horas, ou se era de 36 horas, ou se era de 48 horas. Vai valer alguma coisa para mim, para você? Tem algum fundamento para a nossa fé? Vai adiantar saber se a fruta lá que Eva e Adão comeu era pera, ou se era maçã, ou se era laranja? Vai adiantar para você? Agora, tem gente que é capaz de ficar gastando tempo pensando nessas picuinhas. E ficam ali debatendo horas e horas, e fica. É a mesma coisa, né? Uma coisa aí da atualidade, da modernidade, que eu acho que naquela mesma conversa saiu, sobre tatuagem. Aí e fica discutindo, e fica debatendo. Meu Deus, para quê?
Vocês estão percebendo? Quando as coisas são arrancadas, o mundo é arrancado lá do coração, a pessoa, se está escrito aqui na palavra que é para andar de cabeça para baixo, a pessoa vai andar, porque aquilo é tão natural. Vocês estão percebendo isso? Mas quando o mundo não é arrancado do coração, a pessoa sempre vai tentar encontrar alguma brechinha na palavra de Deus para dizer, não, mas aqui diz, então eu posso fazer. Quem está entendendo? Diga amém. Quer dizer, a pessoa está dentro do reino, mas na verdade não está. Então fica com esses pontos teológicos modernos. Pode isso? Não pode? Mas essa pessoa não ora, ela não lê a Bíblia, não dá valor à comunhão entre os irmãos, que nem hoje. A gente não podia fazer esse batismo lá na igreja, sim ou não? Temos lugar lá, não ia ter nenhuma despesa. É ou não é? Não ia ter nenhuma complicação. Pode ver o desespero desses meninos, e acerta aqui, e acerta lá. Eu acho que nem dormiram, porque ontem do horário que saiu lá do Bonfim, e já foram para casa, e já vieram para cá hoje cedinho, as irmãs, o Carlinhos lá, né? Enfim, todas essas coisas precisaria ter? Não. Deus estaria recebendo o nosso louvor lá na igreja? Receberia. Mas por que a gente está aqui? Só por causa de uma coisinha chamada comunhão. Entenderam bem? Por exemplo, Sara, você sabe quem é essa mulher de óculos que está aí à tua frente? Você sabe quem é a Sara, irmã Ilza? Sabe o nome dela agora, porque eu falei, né? É. Vamos pensar aqui outro caso, né? Claudemir, sabe quem é aquele homem de óculos que está atrás da tua sogra aí? Vocês estão percebendo? Vamos pensar aqui, a irmã de óculos lá de sol, esqueci seu nome. Daniela, minha xará. Daniela, você sabe quem é este homem que está em pé de óculos aqui, de camisa azul? Levanta a mão aí. Sabe quem é esse homem? Não sabe? Foi através desse homem que nós abrimos a igreja no centro de Campinas. É o primeiro casal da igreja. Quando é que a gente começa a ter um relacionamento? Quando é que a gente começa a se conhecer? E a gente começa a entender um ao outro? A gente começa até de repente pensar assim, meu Deus, me ajuda a amar essa pessoa porque eu não estou conseguindo. Quando é? Quando acontece esses momentos de comunhão. Que a gente pode passar um tempo junto, que a gente pode conversar um pouco mais. Lá na igreja, é aquela correria, acabou o culto, cada um já tem os seus compromissos, quer ir embora. Não, quando a gente tira um dia como esse, para a gente passar aqui, além da gente estar tendo uma escola bíblica dominical aqui, nós estaremos tendo um batismo, vamos almoçar juntos, você vai ter tempo. Sara, depois você conversa um pouquinho com a irmã Ilza, tá vendo? Irmã Ilza, conversa um pouquinho com a Sara. Claudemir, conversa um pouquinho com o irmão Adilto. A Daniela, conversa um pouquinho com o Valdir lá, né? Olha lá. Só não vai dar bala para ele, por favor, viu? Esse é um formigão, meu Deus. O homem carnal, ele não se preocupa com isso. Não dá valor a este momento de comunhão. Para que o pastor está fazendo isso? Só para gastar dinheiro. Vocês estão percebendo? O homem carnal, ele só vê o esforço que ele vai fazer, mas ele não vê o valor que tem a comunhão. Outra coisa que o homem carnal faz, ele aceita e defende o ecumenismo, tal como aí está e se propaga. Alguém sabe o que é ecumenismo? Quem sabe? Levante a mão. Ninguém sabe. Sabe? Unificação das igrejas. Pastor, então não posso ter comunhão com os irmãos da Assembleia de Deus? Não, por favor, não é isto. Significa, é uma proposta que a Igreja Católica fez para trazer os evangélicos para perto dela. Então,
fazem-se eventos juntos, se reúnem. Não importa se adoram tal ídolo, não importa isso, não importa aquilo, tudo bem. Vocês estão entendendo? Não é isso que a palavra de Deus me diz. Jesus Cristo, ponto final. Amém? Eu não posso. Deus não divide a glória com ninguém. Amém, igreja? Que comunhão há entre trevas e luz? Que comunhão há entre o ímpio e o santo, o justo? Que comunhão há? Não tem comunhão. Não pode ter. Outra coisa que o homem carnal ele faz, ele não crê que o batismo com o Espírito Santo, ou não crê no batismo com o Espírito Santo e nas manifestações dos dons. Olha lá, a pessoa está falando de língua estranha, que lá é tudo a carne e tal, e zomba, e tira sarro. Ela não crê nos dons, não crê no poder do Espírito Santo. O homem carnal. Outra coisa que acontece com o homem carnal, não vive em santidade e pureza. Vou repetir esta frase porque vou tratar algumas coisas aqui importantes. O homem carnal não vive em santidade e pureza. Principalmente, sabe que área? Na área sexual. Aqui a gente mata toda a situação. E a gente já teve tantas decepções ao longo da vida, pessoas que às vezes estão pregando, falando, e na verdade ainda são homens carnais. A mente e o coração ainda voltado para estas questões. Pastor, então é pecado eu ter relacionamento sexual com a minha esposa? Por favor, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando sobre questão pecaminosa. Quem está entendendo, diga amém. Me perdoe eu ficar perguntando várias vezes, eu quero saber se você está entendendo. Eu estou hoje não pregando, hoje eu estou ensinando. Estou trazendo um ensinamento da palavra de Deus para vocês. A pessoa, então, ela vive afundada nestas questões na internet, então, misericórdia. E a pessoa, ela vive, a cabeça dela o tempo todo são estas questões. Outra coisa, é vaidosa. A moda é aquela moda exagerada. Isso daqui, principalmente para as mulheres. A palavra de Deus diz que a gente tem que se vestir decentemente. Mostrando os seios, mostrando as coxas, né? Aí, eu não posso dizer que o irmãozinho que está do lado é carnal. Porque quantas vezes, meu Deus, eu conversando com as pessoas, eu tenho que conversar com a pessoa aqui, olhando aqui para a parede. Né? Sentado, ou às vezes a gente pregando, meu Deus, já teve mensagens de eu ficar pregando, olhando para o infinito. Para não olhar para outras coisas infinitas. Gente, terrível, terrível. Porque a pessoa vem para a igreja, não é só na igreja, eu acho que a igreja mostra um pouquinho, porque eu acho que a pessoa ainda tenta mostrar-se um pouquinho mais decente dentro da igreja, né? Parece que a consciência da pessoa, mesmo do homem natural, carnal, ainda leva isso, mas eu fico pensando lá fora, no trabalho. As mulheres não sabem se sentar direito, não sabem se portar direito, né? E mostram partes do corpo. Isso é chamado pecado de lascívia. É despertar desejos sexuais em outras pessoas, sendo que não pode suprir. Por exemplo, esses tempos atrás, uma artista se dizendo evangélica e tendo aquelas danças apelativas e tantas coisas mais. Eu fiquei sabendo por bocas de outras pessoas e depois eu procurei saber melhor. E esta mulher se dizendo que era evangélica e começou a criticar os pastores. E ali, então, o apresentador permitia que pastores ligavam e cada um falava. Eu falei, meu Deus, ninguém falou da lascívia. Porque ela dizia, eu não estou fazendo mal para ninguém, a Bíblia não me condena, e bateu em cima disso pensando que estava certa. Eu falei, meu Deus, ninguém foi capaz de pensar numa
palavrinha tão simples desta, chamada lascívia. O que é lascívia, minha irmã? Se você acha que você está aí servindo a Deus, glória a Deus por isso, mas então você precisa pôr em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus condena a lascívia. Lascívia é você despertar desejo sexual em outra pessoa, sendo que você não pode suprir. É diferente da tua esposa, do teu esposo. Vocês percebem como que o diabo às vezes faz? O esposo ou a esposa que é para fazer isso um para o outro, aí ficam travados, não fazem. Aí fica fazendo para os outros. Então é hora da gente começar a pensar um pouquinho, né? Não vive em santidade nessa questão sexual, é vaidoso, usa moda exagerada, não tem paz completa em seu coração. Seu linguajar, aqui eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho mais, como que eu estou sendo? Sou homem natural, sou homem carnal ou sou homem espiritual? Gente, estamos tendo hoje aqui uma escola bíblica dominical, volto a dizer. Para você não ficar com aquele pensamento, o pastor ainda está falando, meu Deus, já tinha que ter parado. Não, eu já falei desde o comecinho, né? Eu não estou nem um pouquinho preocupado, porque a comida ainda não está pronta, o batismo é rápido, né? Se você estiver cansado, você levanta, se estiver cansado, senta, mas eu só quero que você esteja atento, porque esta oportunidade que eu estou tendo hoje, não é sempre que eu tenho. E Deus nunca vai me cobrar que eu não ensinei vocês. Como pastor, eu estou hoje ensinando, Deus me deu este privilégio. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, nós temos aqui pelo menos mais 3 itens para eu falar do homem carnal. E aqui é uma coisa que eu acho que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, no linguajar. Há um linguajar aí diferente, está vendo? Oh, meu Deus. Seu linguajar o compromete. O homem carnal, quando ele abre a boca para falar, logo você percebe, você fala, este irmão ainda precisa de uma mudança. Está aqui na igreja, mas não sei não. Então, o linguajar compromete ele com expressões viciadas e idólatras. Saiu lá de uma religião antiga, mas ainda continua tendo os mesmos linguajares de lá. Ô, gente, está meio difícil agora de continuar aqui. Veio um cheiro aqui, presbítero. Meu Deus. Por exemplo, então diz assim, eu não vou expressar porque não é minha. Mas muitas pessoas, eu não expresso assim nem quando eu vou dizer nome de ruas, nome de bairros, nome de cidades. Porque já é uma coisa maligna para dizer que é tua, que é minha, não é minha. A senhora fulana de tal. Não é minha, é tua. Então não se use mais esta frase, nossa, não. Só que muitos crentes, então, vai fazendo aquela coisa assim, igual estivemos lá em Florianópolis, lá eles não falam Florianópolis, porque é uma palavra tão grande, né, Paulo? Fala assim, Floripa. Então, para falar nossa não sei o que lá, então aí já só resume em nossa. Aí qualquer coisinha que desperta atenção, expressão, nossa. Vocês estão percebendo como que a gente às vezes carrega linguajares de pessoas, de religiões que a gente não segue mais? Outra coisa, vixe. Sabe o que é vixe? Vem de Virgem Maria. Nada contra Maria. Nós, olha, admiramos aquela mulher que foi usada por Deus para trazer o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã, mas não é mãe de Deus. Foi mãe de Jesus Cristo aqui na terra. Então, por favor, olha, se você é de uma outra religião, está aqui com a gente, por favor, não estou criticando você, eu estou ensinando a palavra de Deus, não me leve a mal, mas eu tenho que ensinar. Se você tem esse hábito, então, vixe, mude, fala, oh glória, aleluias. Vocês estão percebendo a diferença? Amém, igreja?
Eu vou dar um pisão no dedão da Ilza lá, daquele dedão do pé ali, vou dar um pisão. Vamos ver se ela vai falar glória a Deus ou se vai falar vixe ou vai falar alguma coisa, né? Ela vai falar ai, a Zeli te ajudou aqui, Ilza. Outra coisa, cruz credo. Meu Deus. Isso aí são linguajares que as pessoas falam em outras religiões. Sinal da cruz. E aí a gente tem algumas palavras mais modernas que às vezes as pessoas se usam. Alguém sabe o significado da palavra caramba? Alguém já parou para analisar? Procura no dicionário. Se você está aí com teu ai não sei o que lá da vida, procura no dicionário Aurélio, você vai ver o que significa caramba. É o nome ou é a expressão quando você fala sobre demônio? Obrigado, diácono. Oh, bênção, glória a Deus, está vendo? E aí a pessoa, qualquer expressão, às vezes até dentro da igreja, às vezes coisas boas que Deus fez. Eu já vi até pastores, obreiros falarem isto, chamarem demônio, misericórdia. A gente precisa começar a mudar o nosso linguajar, amém? Precisamos aprender que estas coisas ficaram para trás. Isso faz parte da velha natureza, velho homem, não do homem novo. Outra coisa, algumas expressões, eu acho que não dá nem para falar, né? Algumas expressões assim, voltadas até para questões sexuais. Sobre o órgão masculino, sobre a questão da ejaculação do homem, que as pessoas às vezes usam a expressão aí mundana para qualquer coisinha, e às vezes algumas mulheres falam sem saber o que significa. Sem saber o que significa. Né? Começa com P, só para alguém se lembrar aí. Quer dizer, são coisas que a pessoa carrega, né, Robson? Vai carregando essas coisas. O homem carnal, sim, mas o homem espiritual, não. Amém, igreja? Amém. E às vezes até dentro da igreja, se usando essas expressões, achando que é normal. Né? São tantas expressões aí que a gente poderia falar. Piadas indecentes. Não sou contra, de repente, falar uma historinha, igual falei aqui da rã com o do escorpião, quer dizer, algumas coisas assim, mas tem gente que tem prazer em piadas indecentes. O homem carnal, ele prefere os lugares e as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ao invés de estar na companhia dos irmãos, ele prefere um lugarzinho de dança, um barzinho, um cinema, TV, revistas, músicas, literaturas mundanas e todas essas coisas. Quer dizer, o coração dele ainda está voltado para o mundo. Quando a gente propõe, por exemplo, um encontro desse, se ele recebe ali um outro convite mais, para o homem carnal, mais agradável, dificilmente ele vem. Outra coisa, o homem carnal, ele tem os vícios e costumes ainda lá do mundo, que a gente chama de Egito. Por exemplo, aqui eu vou tratar algumas coisinhas, hein? Vai falar de novo, não, Simone? Compra rifa. Faz rifa. Vamos comprar o terreno da igreja. Vamos sortear aqui uma BMW, igual eu vi. A rifa, R$100. Né? Uma moto, não sei o que lá. Pastor, mas é para coisa boa, pastor. Mas calma aí. Entrou a jogatina, entrou a questão de você dar o dinheiro e não ter de volta. Isto é jogo de azar. Isto é pecado. Faz uma fezinha. Pega algumas contas ali, né? Fazendo de conta que está indo pagar a conta para o pastor não ver, né, irmã Helena? Quer dizer, aquela mesma coisa do pastor, né? Mas, na verdade, está indo lá fazer lá, paga a conta e, ao mesmo tempo, já faz lá uma fezinha, né? Olha, o nome mesmo já diz, quer dizer, tira a fé em Deus para colocar nas coisas, no dinheiro ali. Quem sabe eu vou ganhar?
E para minha surpresa, eu fiquei assim decepcionado quando tem muitos crentes fazendo essas coisas. E o Silvio Santos, então, que ganha de dinheiro dos crentes? Sabiam disso? Os carnais. Os carnais. Né, Carlinhos? É. Aproveitando que ele está aqui, né? A família está aí, Carlinhos, ou não? Não está. Mas depois eu quero orar pelo Carlinhos, né? Ele que nos abençoou com esse lugar, nos proporcionou esse momento e algumas coisas mais para a gente, né, encher a pança, né, Carlinhos? Glória a Deus. Deus abençoe o Carlinhos. Também lê e acredita em horóscopo. Vamos ver aqui que fulano é de tal signo. Vamos ver se vai bater com o meu signo. Vamos ver aqui o jornal está dizendo sobre o meu signo hoje. Gente, são coisas sérias. E aí eu quero esticar um pouquinho dessa lista, um pouquinho mais. Para minha surpresa, chegou uma jovem lá na igreja um desses domingos e perguntou para mim, pastor, o que o senhor acha sobre a yoga? Alguém sabe? Sobre yoga? Não vou perguntar se alguém pratica. Fique em paz. Mas as coisas modernas, né, Claudemir, vão entrando, vai acontecendo, e as pessoas acham que isso... Quando a pessoa não é espiritual, porque quando é espiritual, o próprio Espírito Santo já... Opa, isso daí não. Amém? Não precisa nem o pastor ensinar, porque Jesus mesmo disse que o Espírito Santo iria nos guiar em tudo, nos ensinar tudo. O Espírito Santo nos mostra. Se a pessoa não está recebendo esta revelação, porque está cega espiritual, alguma coisa tem, ela ainda está vivendo o período carnal. Crentes fazendo yoga, Enéas. Isto que eu ia falar, acupuntura, espetando aquelas agulhinhas. Aí eu vou lá para tirar a dor, não sei o que lá. Esqueceu que o nome de Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. É capaz de ir lá, colocar essas agulhinhas e não sabe o efeito que é. Sabe o que acontece isso? Tanto yoga, tanto a acupuntura vem dessas religiões orientais, onde eles praticam a questão de abrir os chakras da vida. O que são os chakras para eles? São portas da vida, do corpo, por onde as energias fluem ou entram. Então, energia ruim ou energia boa. E isso a gente sabe que são espíritos maus, e que eles chamam de espíritos bons, porque traz paz ou cura, qualquer coisa. Então, essas agulhinhas são colocadas em pontos estratégicos, chamados pontos chakras da vida da pessoa, do corpo. E a pessoa menos imagina que está abrindo a porta da vida dela para demônios entrarem na vida dela. Quantos casos de pessoas que foram lá e depois veio na igreja e caiu possesso endemoniado. O demônio entrou mesmo. A yoga é ficar com a mente vazia. Opa, já vou parar já. Já mandaram eu parar. Está tudo pronto. O que quiseram dizer com isso, hein? Precisa falar alguma coisa, né, irmã Eunice? Está tudo pronto, quer dizer, não precisa mais falar nada. Tem o eu no trono do coração, e Cristo fica de fora. Tem a Bíblia, mas não se baseia por ela. Não dá importância à oração e evita os que oram por ele. Não dá o dízimo e arranja desculpas para justificar-se. Não gosta de ir aos trabalhos da igreja, mas pede oração quando o sapato aperta. Tumultua as reuniões administrativas da igreja. A opinião dela, o gosto dela é o que tem mais valor. Gosta e toma seus aperitivos alcoólicos, justificando que isso não tem importância. É fofoqueiro, sem piedade e misericórdia, anda sempre irado com tudo e com todos, não fala de Cristo aos amigos perdidos, não dá bom testemunho de sua fé em Jesus, seus negócios são enrolados e não é pontual em seus compromissos. Não honra os seus compromissos. Tudo isso são coisas do homem
O que, gente? Carnal. Homem carnal. Agora o homem espiritual, para nós encerrarmos. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus! A gente não precisa ficar falando para o novo, aquele que nasceu de novo. Não precisa ficar falando, mas isso é pecado, aquilo é pecado. Não, não, a pessoa, o próprio Espírito Santo já leva ela a discernir que aquilo não procede de Deus. Ela é nascida de novo, amém? Ela é batizada, é nascido da água, sim, mas a primeira coisa, ela é nascida do Espírito, glória a Deus. Ela nasceu de novo. Ela tem a mente de Cristo. Lá em Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Alguém aqui já ressuscitou com Cristo? Amém? Então aqui vem o conselho para mim e para você: procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você muda o foco, você tem prazer nas coisas de Deus, não nas coisas deste mundo, porque você tem a mente de Cristo. Está perto de Cristo, tem mais luz, poder espiritual, amor, conhecimento da palavra, tem a mente de Cristo. É responsável pelo seu falar, andar e agir. Sim, sim, não, não, como diz a palavra. Seu retrato, o seu perfil, está na palavra de Deus. Ele não está preocupado com a moda, ele está preocupado com a palavra de Deus. 1 Coríntios 12:10 diz assim, cadê, meu Deus? Assim, a outro, pelo mesmo Espírito, poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Isto é, o homem espiritual, ele sabe discernir entre a verdade e o errado. E para encerrar, ele tem maturidade espiritual, deixou de ser criança e agora é um adulto espiritual. Amém? Vamos ficar em pé. Esse homem espiritual, ele tem um amor verdadeiro, ele produz os frutos espirituais, ele está ligado lá na videira em Jesus Cristo, e ele vive em santificação. Este é o homem espiritual. Pastor, como eu posso ser um homem espiritual? Não é eu ensinando você assim, faz desse jeito que você vai ser homem espiritual. Só tem um jeito, você aceitando Jesus Cristo genuinamente no teu coração como teu Senhor e como teu Salvador. Quem entendeu, diga amém. Só tem um jeito de você ser um homem espiritual: morrer para o mundo e nascer para Cristo. Isso daqui não é com palavras, não é simplesmente o ato batismal, mas é quando você, lá dentro do teu coração, você abre mão do teu eu, e você coloca Jesus Cristo no centro da tua vida, e você diz: Jesus pode dominar a minha vida por completo. Feche os teus olhos. Nesta manhã, talvez você analisando, você viu que parece que o homem natural ainda impera na tua vida, ou o homem carnal ainda domina a tua vida. Hoje você tem um momento de dizer: Jesus, muda a minha história. Sabe a maior preocupação que eu fiquei esta madrugada quando eu estava pensando nesse texto? Sabe o que é? É que o homem espiritual às vezes pode deixar de ser espiritual e voltar a ser carnal. Esta foi a minha maior preocupação. A pessoa, ela deixa as coisas espirituais em segundo plano e coloca as coisas mundanas em primeiro lugar. E aquilo começa a envolvê-la e ela nem percebe que o pecado está dominando a vida dela, porque o pecado deixa de ser pecado e tantos conceitos mudam na vida da pessoa. Mas hoje eu quero te levar a pensar um pouquinho. Jesus Cristo, Ele quer ser o centro da tua vida. É você pensar: Jesus Cristo está aqui, Ele faria isso? Ele falaria isso? Ele agiria desse jeito? Como Jesus Cristo faria? Pai, obrigado por esse ensinamento que o Senhor colocou no meu coração. Talvez, Pai, eu não fui aqui agradável como alguns gostariam que eu fosse. Mas, Senhor, eu trouxe aqui a Tua palavra genuína, pura. Senhor, agora eu posso sair daqui tranquilo, porque a Tua palavra me garante
que a tua palavra, ela vai e penetra no mais profundo do coração do homem. E a tua palavra me diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Senhor, então eu estou aqui despertando a fé no coração dessas pessoas, a fé no Senhor. Estou levando elas a ter um compromisso maior com o Senhor, porque eu estou trazendo a tua palavra. Senhor, agora capacita a cada um de nós para colocá-la em prática em nossas vidas. Senhor, se ainda estamos vivendo o homem natural ou o homem carnal, vem agora, Senhor Jesus, dominar a nossa vida por completo. Espírito Santo de Deus, preencha a nossa vida, o nosso coração por completo e faça em nós morada permanente. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo na minha vida. Faça de mim cada vez mais um homem espiritual. Faça cada um de nós cada vez mais homens, mulheres espirituais. Capacita-nos, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não é do teu agrado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu vou pedir para que vocês cantem mais uma vez esse cântico depois, mas agora eu quero convidar todos os candidatos ao batismo para se trocar, vestir a capa. Já estão prontos, ô glória, só falta eu e o presbítero Daniel. Podem se assentar um pouquinho. Eu quero convidar aqui o presbítero, já estou profetizando, né? Porque dia 1º de maio, em nome de Jesus, ele vai ser consagrado, né? Enéas, para estar aqui falando um pouquinho, a Simone logo em seguida, enquanto a gente veste a capa para a gente ir na beira da piscina lá, para a gente poder oficializar o batismo. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Como é bom nós estarmos na presença do nosso Deus, né? Estarmos aqui nesta reunião, onde nós iremos fazer aquilo que o Senhor Jesus, uma ordenança deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é de descermos as águas. Aquele que se converteu ao Evangelho e ele se entregou ao Senhor Jesus, ele vai morrer para o mundo e viver para Cristo. E isto é uma coisa extraordinária que acontece na vida do homem e na vida da mulher. Quando ela se entrega ao Senhor Jesus e ela diz: hoje a minha vida será diferente. A partir de hoje, aquilo que eu vivia, eu vou deixar de viver e vou viver uma vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar um texto aqui na palavra de Deus. Lá aos Romanos, capítulo de número 6, o versículo de número 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Que eu e você possamos andar nessa novidade de vida. Que eu e você possamos a cada dia vivermos um dia diferente do outro, não sendo um dia diferente para as coisas ruins, mas para que seja um dia diferente do outro para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos andar em novidade de vida, em cada dia buscando a santificação, buscando algo para as nossas vidas, para que um dia nós possamos morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje eu estou aqui, vou assistir esse batismo, né? E todas as vezes quando nós vamos ao batismo, nós lembramos de quando nós fomos batizados. Quando nós um dia também tomamos essa decisão. E eu digo para vocês que vão descer as águas hoje, foi a melhor decisão que vocês fizeram na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês, a partir de hoje, vai começar a andar em novidade de vida. Vai começar a ter uma vida diferente. Eu tenho certeza que Deus tem algo para mim e para você que se dispôs a fazer a vontade de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez e que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Amém.
Paz do Senhor, irmãos, amém? É visível, né, a alegria do nosso coração. Nós estamos muito contentes. Deus, quando Ele trabalha, e as pessoas costumam dizer, Deus está nesse negócio, né? E Ele está aqui presente, nós podemos sentir a presença do Senhor. E a alegria no nosso coração é que quando nós falamos ali no Jardim Ouro Verde que ia ter batismo, e quem sentisse no coração o desejo, né, de participar do curso, de fazer o curso para se batizar, e quão grande foi a minha alegria. No domingo, quando iria iniciar a aula para o batismo, estavam lá as pessoas que se decidiram descer as águas. É um compromisso muito sério. Quando nós tomamos essa decisão, nós queremos dizer publicamente, eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E de lá do Ouro Verde vão se batizar 5 pessoas. E nós glorificamos a Deus, porque eles entenderam este propósito, tomaram essa decisão, e não foi pai, não foi mãe, não foi o pastor que ficou dizendo, você precisa se batizar, mas eles se decidiram sozinhos, entre eles e Deus. E hoje nós estamos aqui, e vamos profetizar que ao subir das águas, serão novas criaturas em Cristo Jesus. E uma coisa eu quero pedir à igreja, orem por essas pessoas, continue orando por eles, abençoe essas vidas, porque o Senhor tem grandes coisas a fazer na vida deles e através da minha e da tua vida. Olha o testemunho que você tem dado para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Às vezes, amados, nós não precisamos falar muito, mas um gesto, uma atitude nossa pode levar uma vida para o reino de Cristo. Então, que possamos ser testemunhas fiéis daquilo que Deus é na nossa vida e daquilo que nós falamos que Ele é em nós. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu acho que agora nós vamos lá. Vamos todos lá em volta da piscina, vamos, não atrapalhem lá, fica de uma forma em que todos irão, que todos possam assistir o batismo. Som. Obrigado. Graças a Deus. Eu estou esperando o presbítero Daniel chegar. Está chegando já? Não? Está chegando, ok. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8 pessoas que estão para descer as águas, deixar a velha natureza e ressuscitar uma nova criatura. O batismo, na verdade, significa o sepultamento da velha criatura. E hoje essas pessoas estão aqui sepultando as suas velhas criaturas e vão se levantar uma nova criatura. Eu quero convidar vocês a fazermos uma oração nesse momento, clamarmos ao Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Sonda os nossos corações, perdoa, Senhor, a cada um de nós de todos os pecados. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor venha nos usar em tuas mãos como instrumentos para, Senhor, batizar essas pessoas. Senhor Jesus, que esse ato batismal seja dirigido pelo teu Espírito Santo, apesar de ser, Senhor, algo simbólico, mas que seja algo espiritual, para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, que essas pessoas, ao se levantar desta água, venha se levantar uma nova criatura. Não deixe-os se afastarem dos seus caminhos santos jamais. Guarda-os, proteja-os, abençoe, Senhor, a cada um deles. Meu Deus, abençoe o Thales também, que todo aquele mal-estar, todo o mal que, ó Deus, ele está sentindo seja desfeito, destruído agora pela raiz, em nome de Jesus. Meu Deus, toca ali no organismo dele e toda e qualquer retaliação do inferno contra nós, contra esse culto, seja cancelada, destruída pela raiz, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de assim para poder... Fica assim, presbítero, do meu lado ali,
para poder pegar aqui na câmera, ok? Daí dá para pegar aqui, né? Vamos começar pelo José Hilton. Vem aqui, José Hilton. Fique de frente lá para a câmera para ficar bem bonito na filmagem. Ok. José Hilton, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Promete ser fiel ao Senhor Jesus, a sua palavra, leal ao seu pastor, à sua igreja, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração. Joyce, irmã Joyce, você confessa Jesus Cristo como teu Senhor, Salvador da tua vida? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor Jesus, a sua palavra, leal à sua igreja, ao seu pastor, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A porta é também, tudo está feito. A Tainá, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor Jesus, fiel à sua palavra, leal ao seu pastor, à sua igreja, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai, Rafael, sua vez. Deixa eu batizar essa moça aqui e a outra lá, e você batiza os outros. Qual que é o teu nome? Rafaela. Rafaela, que a gente viu crescer dentro da igreja, né? Glória a Deus. Você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, Rafaela? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor Jesus, à sua palavra, leal à sua igreja, ao seu pastor, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Júlia, minha sobrinha, glória a Deus. Oh, aleluia. Júlia, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor Jesus, à sua palavra, leal à sua igreja, ao seu pastor, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, o Luizinho, que a gente chegou aqui na igreja, o nenenzinho, né, Luiz? Onde está o Luiz, a Mara? Ali, glória a Deus. Luizinho, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor Jesus, à sua palavra, leal à sua igreja, ao seu pastor, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Douglas, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor Jesus, à sua igreja, à sua palavra, leal à sua igreja, ao seu pastor, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Filha do Claudemir, filha da Sara. A Thalita se decidiu.
está aqui na presença do Senhor Jesus, sepultando a sua velha criatura. Talita, você confessa Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor Jesus, à sua palavra, leal à sua igreja, ao seu pastor, enquanto você viver? Sim. Segundo o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.